Olá, estamos aqui novamente para estudar mais sobre as práticas e cerimônias da Seitonoye. Sempre um prazer ter a sua presença. E no dia de hoje, nós teremos aí a companhia, nesse estudo, do nosso amigo e preletor Mário Gabriel França Silva, que é o responsável, é o superintendente dos países da Iberoamérica e África Latina. Seja bem-vindo, preletor. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesta ocasião, ainda mais para estudar o ensinamento da Seitonoye. Muito obrigado. E hoje nós estudaremos uma oração que está no livro A Verdade em Orações, que se chama Oração para se Desenvolver Vencendo as Dificuldades. Novamente, oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Então, corre aí, pega o livro na sua estante, está na página 136, a gente vai fazer o estudo de algumas partes dessa oração e logo em seguida nós faremos também, aí o preletor Gabriel vai conduzir a leitura da oração. Então, fique conosco e para nós começarmos, gostaria de fazer uma pergunta, preletor Gabriel. Vamos lá. Logo no início aqui está dizendo que tudo que existe no universo, é imagem do infinito conteúdo de Deus. Ou seja, o conteúdo de Deus está presente em tudo que existe no universo. E ele continua dizendo que esse conteúdo se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. E devido a isso, hoje é melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Mas muitas vezes, na vida da gente, o que ocorre é que a gente hoje é pior do que ontem. Exatamente, acaba sendo pior, né? E a gente fica perguntando, mas aqui está dizendo que o amanhã vai ser sempre melhor. Por que isso acontece? Sim, bom, é verdade, né? Muitas vezes parece que a situação ela é pior do que ontem. Nossa, que ano que eu estou vivendo, que dia que eu estou vivendo. Nunca imaginei que eu ia me deparar com uma situação tão negativa assim, né? Então, se a gente pega ao pé da letra, algo está errado aí, né? Como que hoje, se eu estou vivendo o pior dia da minha vida ontem, até ontem não estava acontecendo nada disso. Bom, pessoal, toda situação que acontece na nossa vida, ela existe porque primeiro eu reconheço que ela existe, né? Nem tudo aquilo que eu penso, aliás, nem tudo aquilo que eu desejo, ele se concretiza, porque esse desejo, ele tem que ser dotado, vamos dizer assim, de um reconhecimento mais forte. Então, se eu reconheço que este mundo onde estou vivendo é um mundo de muita dificuldade, que pode acontecer situações negativas, que eu posso adoecer, que alguma infelicidade lhe pode acontecer, e eu tenho essa tendência a reconhecer isso todos os dias da minha vida, ou constantemente, ou com muita frequência, ou seja, muito mais frequente eu ver o lado negativo do que o lado positivo, aquilo que eu estou reconhecendo, ele vai se manifestar. Se eu reconheço que o mundo é um palco aí, um cenário onde muitas coisas negativas podem acontecer, em determinado momento da minha vida isso vai acontecer. Mas a vida em si, criada por Deus, não é isso. Aquilo que está acontecendo é o reflexo daquilo que eu estou reconhecendo. E isso é muito importante, preletor, porque isso quer dizer que aquilo que está acontecendo, que é pelo fato de que estou reconhecendo, e que está se projetando na minha vida, se está se projetando, eu posso mudar. Isso que é importante, eu posso mudar. A vontade de Deus, o desejo de Deus, o objetivo da vida, como você quiser falar, é que você seja uma pessoa feliz, que você consiga manifestar também neste mundo físico todas as dádivas já criadas por Deus. Então, se aquilo que está acontecendo não é positivo, não traz alegria, não traz felicidade, é destrutivo, isso não foi criado por Deus. Onde que está? Está em algo que eu reconheci na minha mente. Não precisa nem perder muito tempo e procurar onde está esse algo. Simplesmente é necessário, simplesmente basta que você volte a reconhecer que a vida de Deus ela é perfeita. Os acontecimentos da nossa vida, na sua grande maioria, eles acontecem como uma forma de purificar a nossa mente. É um estudo muito amplo, né, preletor? Muito amplo, que a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre isso. Se manifestou, antes de ser manifestado, estava na minha mente. Então, quando se manifesta, já deixou de existir.
Mas qual o problema? Deixa eu decidir na mente. Qual o problema? Se eu passo a acreditar que aquilo lá é a minha vida, que aquilo lá é uma infelicidade que está acontecendo, que eu sou um coitado, tudo mais, eu volto, né? Ia falar rebobinar, né? Não sei se você lembra daquela fita cassete que a gente rebobinava aquela fita cassete para voltar na música que a gente queria, né? Eu não sou dessa época. Não é. Um dia eu vou é. te ensinar como a gente fazia antigamente, né? Mas é como se você voltasse, né? E novamente você planta na sua mente, no seu inconsciente, essa ideia de infelicidade. Então aconteceu, né? Concentra a mente, foca na mente em Deus, que somente coisas boas podem acontecer. Então quer dizer que o fato da gente ficar relembrando todo momento Sim. esses fatos negativos é como que mentalmente esse fato tivesse ocorrendo novamente. Toda vez que você lembra dele, vai se multiplicar por 1, por 10, por 100, por 1000, né? Por 1 milhão de vezes. E quanto mais você está lembrando, está sentindo aquela dor, está ainda, às vezes até colocando mais sentimento negativo do que de fato aconteceu no início, você vai multiplicar isso milhões de vezes. Então é importante, eu conheço gente que a vida inteira se queixam porque uma infelicidade que aconteceu há 30, 40 anos atrás, né? Casamento não serve porque há 30, 40 anos atrás aconteceu tal coisa na minha família ou aconteceu comigo, e aí ela fica relembrando, batendo na mesma tecla, falando o homem não presta, a mulher não presta, e aí, só que muitas dessas pessoas, elas sentem a vontade de conviver, né, formar uma nova família, mas a semente que ela plantou no passado é de que casamento não dá certo, né? Então, o que vai acontecer? Ela pode atrair uma pessoa onde, nesse palco, nesse cenário, tenha comportamentos onde ela vai novamente dizer, eu já sabia disso, né? Está acontecendo de novo, né? Ou, na realidade, aquela pessoa, você vai acabando influenciando ela para que ela se comporte de algum jeito que você não desagrada. O que você tem que fazer? Mudar de pessoa? Mudar você mesmo? Bom, a decisão de mudar de pessoa já não é nossa, mas o que é importante é você voltar e retirar, arrancar pela raiz aquela ideia distorcida de que casamento não dá certo, de que a vida é sentimental extremamente difícil e aí por diante. Enquanto você não arrancar esse mal pela raiz, ele vai continuar germinando e florescendo. Que interessante. Então, tudo está na mente, está na postura mental. A forma que a gente vê as situações que nós passamos. É claro que a gente sofre, é claro que a gente passa por dificuldades, mas é importante que a gente, então, não deixe com que esse sofrimento perdure por uma vida inteira. Exato. Que aquele sentimento continue sendo remoído, né? Como a gente fala, na mente da gente. É por isso, né? Exatamente. Tem uma outra passagem dessa oração que me chamou particularmente muita atenção, que diz que o mal inexiste originariamente. Que loucura, né? Pois é, quando a gente vem para Saint-Honoré, a gente ouve o pecado não existe, a morte não existe, né? O mal não existe. Isso é algo que causa muita dúvida, porque quando a gente liga a televisão, quando a gente, às vezes, sai pela rua, a gente vê situações que constituem um mal, segundo o conceito que a gente tem. Como é que funciona isso? Por que isso acontece? Existe, não existe? Qual que é o significado dessa frase? É muito interessante e é algo que constitui a base do ensinamento da Saint-Honoré também. Então, quando nós falamos que um determinado mal não existe, que a doença não existe, que a pobreza não existe, nós não estamos nos referindo àquilo que você capta com 5 sentidos físicos, né? Vai no hospital, está cheio de gente que está doente, né? Tem milhares, lamentavelmente, pessoas extremamente pobres, miseráveis, que não têm o que comer, né? Onde que não está a pobreza? Onde que não existe a pobreza? Onde que não existe a doença? Onde que não existe a infelicidade? Se você olhar simplesmente, e eu gostaria que você fique bem esperto, né? Porque nem tudo aquilo que você capta com 5 sentidos físicos é o real, tá? Então, se você tiver um juízo de valor daquilo lá, interpretar isso como um mal, você vai ter esse juízo de valor como uma forma de medida, né? Quando nós falamos que esse mal não existe, estamos nos referindo àquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou, ele é perfeito. Nós somos, na nossa essência, dotados de sabedoria, de amor, de vida de Deus. Então, quando alguém fala assim, fulano, nós fomos criados por Deus. Não é esse aspecto fenomênico, né? Não é o Gabriel
né, depois da pandemia, com uns quilinhos. Não vou falar. Não vou falar o quanto eu me expandi. Né? Não é isso. Estamos falando na criação de Deus. Aquilo que Deus criou não é matéria. Aquilo que você capta com 5 sentidos físicos, você capta com a sua mente. E você capta aquilo que você reconhece. Então, quando nós falamos o mal não existe, estamos nos referindo à criação de Deus. Mas tem um detalhe aqui fundamental. Por que então a gente muitas vezes fala, a doença não existe, sou saudável? Porque se você passa a reconhecer aquilo como que existe nesse mundo fenomênico, a mente, ela tem, uma das funções da mente é manifestar aquilo que você reconhece. Então, se você continua insistindo, eu estou doente, fulano está doente, olha quanta infelicidade, olha o que será que aconteceu, a pandemia, e que tudo mais, né, de mal que possa ter acontecido, e você reconhece isso, expressa isso em palavra constantemente. Fala até com o cachorro do mal que você está tendo. Essa palavra é uma forma de você reconhecer. Esse pensamento é uma maneira de você reconhecer. E aí, isso é 2 palitos para que você incorpore esse mal em você, e aí, como consequência disso, você aparentemente vive um mal. Então, nem por brincadeira, de agora em diante, você vai falar que você está doente. Não reconheça isso em palavra, porque a palavra ela vai fazer a manifestação ou vai perdurar aquela doença. Fale, eu não estou doente, sou filho de Deus, né? No mundo criado por Deus, somente coisas boas existem, sou saudável, e assim por diante. Mas mesmo entendendo, compreendendo essa beleza, essa perfeição do mundo de Deus, a grande verdade é que a gente encontra dificuldades na vida da gente. Uns aceitam essa dificuldade com aquele sentimento de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu tenho que passar por isso, eu cresci assim, vai ser sempre assim, eu tenho que sofrer, né? Mas a gente vê que muitas pessoas têm vencido essas dificuldades, têm passado por esses desafios de uma maneira bela na vida, têm virado o jogo, como a gente diz. O que a gente tem que fazer para que isso ocorra? Mudar. Não há uma mudança que ocorra na sua vida se anteriormente você, como pessoa, não muda. Né? Porque essas pessoas que você citou, que alcançaram uma transformação, aconteceu porque elas mudaram primeiro. Né? Então, continuar assim, você vai ter os mesmos efeitos, os mesmos resultados. O que eu aconselho é aquilo que vamos fazer dentro de instantes. Utilizar a oração como um caminho, como um meio para que você possa se conscientizar. A oração é um meio onde faz com que a nossa vida se funda com a vida de Deus e você passe a compreender que você é a própria vida de Deus. Essa é a importância da oração. Pratique a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Faça a leitura da Sutra Sagrada todos os dias, sem falta. Faça para você, faça para as demais pessoas. Então, a prática, ela nos fortalece. Não há uma transformação sem uma prática. Fazer aquele mesmo exercício todos os dias, ele vai te dar o mesmo tipo de condicionamento. Você quer outro, você terá que mudar. Um jogo de futebol, né, que é 90 minutos, anteriormente a isso, o treino ele se dá em muito tempo. Mas não é 90 minutos que um jogador vai treinar antes para disputar uma partida de 90 minutos. Ele vai, eu não sei, não tenho ideia, né, mas ele vai treinar por muito tempo. Né? Uma semana, todos os dias, treinando as jogadas, isso e aquilo, para disputar um jogo de 90 minutos. Então você precisa treinar. Está destreinado? Treine todos os dias, com generosidade. Né? O treino ele é bacana porque no treino você pode errar. Né? Mas se você não treinar com disciplina, esse treino não terá sentido. Então você vai treinar com disciplina. Vai errar? Pode errar, não tem problema, você está treinando, você vai corrigir aquilo que tem que ser corrigido. A oração, ela é fundamental, a meditação Shinsokan, ela é fundamental. A leitura de palavras, né, de livros sagrados, atos de caridade, você não ficar simplesmente com esse conhecimento para você e externar, fazer assim explícito esse conhecimento para as demais pessoas, é fundamental. A nossa vida vale a pena ser vivida quando nós somos esses agentes que transformam a sociedade, a comunidade onde nós estamos.
Que interessante, né? A gente viu aí a mente, como ela influencia, a prática, como ela nos ajuda, né? Mas mesmo sabendo disso, tem momentos que a gente se encontra ou depara com situações que pinta aquela dúvida, né? Será que eu consigo? Será que é possível? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conquistar? Será que eu vou passar num vestibular? Será que eu vou me reconciliar com o meu familiar? Essa dúvida aparece. E como é que eu faço, nesse caso, para acabar com essa dúvida? O que eu posso fazer para que essa dúvida não faça parte dessa minha prática, dessa minha postura mental? Bom, muitas coisas você pode fazer. Aquietar a mente é fundamental. Eu lembrei agora, quando você estava falando, né, no livro, creio que você será salvo infalivelmente, se não me engano, nesse livro, mas enfim, lá tem um relato muito interessante, que é de uma senhora. Essa senhora, a situação envolvia a família. Eles estavam passando por muitas dificuldades, ou seja, o mal na vida dela era tremendo. Era doença em casa, o esposo, se não me engano, o esposo estava no seguro, né, porque estava doente, não conseguia trabalhar, os filhos também doentes, ela também. Ela era a única pessoa que conseguia fazer alguma coisa, e o esposo lá teve lá seu seguro que recebeu naquele mês, e para piorar a situação de tudo lá, ela pegou o dinheiro do seguro do esposo e ela perdeu o dinheiro do seguro. Ela estava num determinado lugar onde perdeu o dinheiro, ela voltou para casa, ela, além de ter perdido o dinheiro, ela fazendo as coisas de casa, ela cortou o dedo e perdeu a ponta do dedo. Que mais assado que isso, velho? Caramba, né? Tudo de mal. Né? Só que isso não era naquele dia, já acompanhava alguns dias. Conversando com o esposo falou assim, olha, não sei o que a gente fez na vida, mas só sofrimento. Talvez seja melhor acabar com a nossa vida. Né? E, um detalhe importante, era final de ano, né? Então, ela queria, com aquele dinheirinho do esposo, comprar algo, mas vai perder o dinheiro. Né? Se nada de bom acontece com a gente, então seria melhor acabar com a nossa vida. E ela considerou isso que talvez seria uma boa opção. Eles estavam cansados, foram dormir à tarde. E quando acordaram assim à noite, ela acordou meio assustada e pensou assim, mas que ela tinha lembrado um ensinamento que falava assim, no momento mais escuro, né, da nossa vida, ou da noite, é justamente o momento mais perto do alvorecer. Né? E ela sempre lembrava disso. Né? E quando o esposo acordou também, ela falou assim, espere um pouquinho mais. Né? Eu acredito que alguma coisa boa vai acontecer. Então, espere um pouquinho mais. Então, esse fortalecer a fé, ele é fundamental. Aquilo que faz com que a gente duvide é a nossa fé débil, fraca. Então, o que eu tenho que fazer? Fortalecer a fé. As práticas que eu falei anteriormente, elas têm essa função, fortalecer a nossa fé. E ela pensou assim, olha, se nada mudar na nossa vida, né, vamos acabar com a nossa vida. Mas espere um pouquinho mais. Né? O dia, dentro de pouco, já vai raiar, o sol já vai raiar, né? E tenho certeza que alguma coisa boa vai acontecer. E quando era no início, quando o sol estava saindo, depontando assim no horizonte, ela ouviu que alguém estava batendo na porta da casa dela. E foi até ver quem era, né? E era uma vizinha. E a vizinha falou assim, eu não me lembro quem era, mas o pai, creio que era o pai, se meu pai acabou de falecer, eu preciso de muita ajuda. A senhora não poderia me ajudar? Né? Eu não sei, ela não entrou em detalhe o que era ajuda, tá? E ela, naquele momento, ele esqueceu totalmente os problemas que estavam acontecendo. Né? E até da decisão que tinha tomado com o esposo de suicídio coletivo, né? Filhos e o casal. E ela pensou assim, nossa, mas tem gente que está sofrendo talvez mais do que eu. Né? E essa senhora, no ano passado, ela me ajudou tanto. É o momento de que eu tenho para ajudar. E ela foi ajudar a família, né? Aquela senhora, a vizinha, e ela foi se dar conta que o tempo tinha passado e que não tinham cumprido com a decisão de acabar com sua própria vida dias depois. Só que quando ela se deu conta, dias depois, que tinha tomado a decisão do suicídio coletivo na família, as coisas já estavam começando a mudar.
o esposo já estava melhor, os filhos estavam melhor. Então, olha só como é importante, é fortalecer a fé. Por pior que seja o seu problema, por mais escuro, né, que esteja o momento do seu dia, por mais que você não enxergue a luz no final do túnel, quando você direciona essa mente para Deus, quando você percebe o quanto que você pode ser útil para os outros e faça algo de maneira efetiva, prática, você vai ver que até aquilo lá que você não tinha a mínima ideia de como solucionar, ele começa a ser solucionado. As oportunidades começam a aparecer. E é interessante, né? A gente percebe que é abençoado exatamente no momento em que a gente esquece os problemas e se dedica com amor ao próximo, né? Exato. E aí a gente fala assim, meu Deus, quanta coisa boa eu recebi na minha vida e não estava reconhecendo. Exato. Acho que a dúvida vai embora, né? Doutor Gabriel, obrigado por esses esclarecimentos, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado a você que nos acompanha e nós vamos agora, então, convidá-los para que juntos façamos a oração para desenvolver, vencendo as dificuldades, que está no livro A Verdade em Orações. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Então, agora vamos para a nossa parte prática. Antes de ler a oração, eu quero mostrar para vocês e explicar, em especial para aqueles que estão pela primeira vez, este quadro que vocês veem aqui, pendurado, né, que vai ficar atrás de mim. Como vocês podem perceber, tem uma escrita em ideogramas japoneses, que a tradução já está aqui. Imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? É a essência de todos nós. Essa é a imagem verdadeira. Por que será que na Seite Onoye colocamos este quadro? Será que é alguma espécie de adoração? Não. Este quadro nós não utilizamos como algo que adoramos. Na realidade, é somente para lembrar-nos que em todos nós existe a imagem verdadeira, que ela é única entre todos os seres. Ok? Muito bem, então agora nós vamos fazer a leitura da oração e eu convido todos vocês a que divulguem esta reunião para outras pessoas também. Em todas estas reuniões, no final sempre terá ou a leitura de uma oração ou uma prática. Está na página 136 da Sutra Sagrada Verdade e Orações, do livro, da edição do meu livro, ok? Então pode ser que no seu livro esteja numa outra página, mas não muito longe disso. No meu está na página 136, você pode procurar também pelo índice, né, pelo sumário. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Esse é o título da oração. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos. Então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro, mas para nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não obstrua com minhas próprias vacilações, excitações covardes e temerosas, infalivelmente essas inspirações se concretizarão. A palavra impossível, já
que meus desejos não causam infelicidades ou prejuízos aos outros, não existe no meu dicionário da vida. A partir de hoje, digo adeus a todas as vacilações, excitações covardes e temerosas. Trilho corajosamente o caminho da concretização do desejo. Como Deus é quem me conduz, jamais me perco no caminho. Digo adeus a toda infelicidade, desgraça, doença e pobreza, porque originariamente existem no Filho de Deus e não passam de sombras da ilusão. Conheci agora muito mais nitidamente do que antes a verdade do homem filho de Deus, iluminando pela luz dessa verdade, caminho dentro da luz. Onde resplandece a luz da verdade, a treva desaparece. Por eu caminhar dentro da luz, pela ampla estrada indicada por Deus, em todo lugar aonde me dirijo, a escuridão se transforma em claridade e os caminhos íngremes se aplanam. Por eu acreditar em Deus, por crer na sua orientação e por avançar recebendo sempre a sua sabedoria, minha mente não é assolada pelas dúvidas um instante sequer. Para nossa família, que é orientada por Deus, não existe preocupação, insegurança ou ansiedade em relação ao amanhã. Iluminados pela luz de Deus, caminhamos pela ampla estrada da vida e somos verdadeiramente felizes. Agradeço profunda e sinceramente a Deus. Esta foi a leitura da oração de hoje. Desejo sucesso a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e nós nos vemos na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Está chegando o nosso Seminário do Renascimento. É isso mesmo, Seminário do Renascimento, seminário geral em todas as 7 academias da Seichonoye. E nesse você vai poder participar presencialmente, ok? São vagas limitadas e em breve já vamos disponibilizar o link para as inscrições. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, nas academias de Ibiúna, de Santa Tecla, de Curitiba e de Goiás, nos dias 4 e 5 de dezembro. Nas academias da Amazônia e de Minas Gerais e de Santa Fé, no dia 5 de dezembro. E também no dia 4 de dezembro, mais um na Academia de Minas Gerais. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, renasça para uma nova vida, renasça no amor de Deus, participando deste maravilhoso seminário, o seminário presencial que vai marcar a retomada dos nossos seminários nas academias. Espero você, muito obrigada!